Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira selvagem, para dizer o mínimo. 5 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 50 minutos, no Brasil, 16h50. Gente, a BTC tá com uma volatilidade insana, que para alguns é incomum, porque principalmente para quem não está acostumado, quem está no primeiro ciclo, quem já veio do crash da FTX, quem já vivenciou a proibição de cripto no varejo chinês, já está meio que acostumado com isso. Mas quem está vivenciando o seu primeiro grande dump é um pouco perturbador, sim, mas o fato é que a gente está repetindo um padrão lá do evento pandêmico. Eu vou mostrar aqui um gráfico para os senhores. A gente basicamente beijou a base da banda de VWAP anual, a exemplo do que aconteceu no evento pandêmico. Aqui, ó, o gráfico da esquerda foi a movimentação da BTC no evento pandêmico. Depois vocês viram que a BTC acabou catapultando e foi em direção a 64 mil. A gente chegou a beijar 3.780 e foi depois rumou para 64 mil dólares. O padrão comportamental da BTC nessa corretiva está muito parecido com o do evento pandêmico. A insanidade dessa corretiva, vocês vejam que o índice o VIX, que mede o índice de volatilidade e medo do mundo TradeFi, ele explodiu. Deixa eu botar aqui no VIX, ele explodiu, chegou a bater mais de 65. Para vocês terem uma ideia do que é esse índice ultrapassar os 60 pontos, no evento pandêmico, olha aqui, ó, o topo do evento pandêmico, ele bateu 85. A gente foi a 65. O que eu quero dizer com isso? O nível de pânico e volatilidade foi proporcional ao do evento. Olha o que aconteceu com o mundo TradeFi hoje. A Nvidia já tinha caído a semana inteira passada e continuou caindo. A Nvidia já perdeu $1 trilhão em capitalização. Saiu de 3 trilhões, caiu para 2 trilhões, tá ameaçando perder os 2 tri, mas não foi só a Nvidia, o grupo seleto das empresas multitrilionárias também derreteu bastante. Mas o que eu quero reportar aos senhores é que o padrão comportamental da BTC nessa agulhada lembra muito o padrão pandêmico. É só dar uma olhada na estrutura gráfica que ela está desenhando, que desenhou em 2020, está desenhando agora. Ambos os padrões vão acabar se revelando, vão acabar revelando um grande fractal. É muito provável que esse tipo de movimento, a exemplo do que aconteceu no evento pandêmico, acabe aprisionando os ursos que passam a ter certeza que a gente estaria num viés de baixa, acabem liquidando os ursos. E o índice do medo e da ganância acaba também solapando aqueles que insistem no mercado, em alavancar no sentido long. Agora a gente está oficialmente, eu dei refresh aqui, o índice do medo e da ganância baixou de 34 para 26, agora a gente está oficialmente no medo extremo, no setor avermelhado. Todos esses elementos conjugados estão fermentando para um mega bull run. Portanto, eu insisto com os senhores, apesar da gente ter vivenciado nessas últimas horas a pulverização de 50% basicamente do nosso patrimônio cripto, tem gente que até se expôs a altcoins de baixa capitalização e está presenciando uma pulverização maior ainda. A gente perceber que o nosso patrimônio cripto diminuiu 50% ou mais para alguns, é um pouco perturbador, mas isso, se você não está alavancado, basta assistir 2, 3 séries da Netflix, que quando vocês terminarem as séries, basicamente o valor do seu patrimônio cripto vai voltar para o mesmo patamar, se não até mais. Agora, quem está alavancado, obviamente foi liquidado, está fora do mercado. Por isso que eu insisto com os senhores, neste mercado não é preciso alavancar para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Mas também um dump desse de 50% não pode... É um pouco perturbador para quem não está no mundo cripto, não está acostumado com a volatilidade do mundo cripto, mas também quem não tem nervos e estômago para poder suportar uma volatilidade dessa também não merece surfar
retornos igualmente perturbadores, como vezes 20, vezes 30 ou mais. O que a gente viu foi o índice VIX visitando um patamar acima de 65, que é um patamar típico de crashes do nível do subprime. E para vocês terem uma ideia, o VIX só tinha visitado um patamar acima de 60 na crise do subprime, que foi uma crise hecatômica, basicamente destruiu o sistema financeiro norte-americano. Se não fosse a rodada de impressão do Fed que fez triplicar o seu balanço patrimonial, o sistema financeiro norte-americano teria sido varrido do mapa, e depois no evento pandêmico. Então, historicamente, a gente está falando de um pânico que aconteceu no mundo TradeFi e que contaminou o mundo cripto, típico das duas últimas grandes crises, subprime e evento pandêmico. E a gente sabe que esses dois eventos acabaram redundando numa mega oportunidade de compra. Vejam aqui que em março de 2020, a BTC bateu 3.782 e depois foi buscar basicamente 64 mil dólares. Por isso que eu estou falando, o que para alguns poderia ser um ponto de desembarque, para outros, claramente, isso aqui nada mais é do que uma belíssima oportunidade de embarque. A BTC, basicamente, a dominância não conseguiu avançar para cima de 56%, visitou 57% e recuou. A BTC, basicamente, segue dando vigência a uma grande bandeira de alta. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente já está desenhando um corpo real comprador que deve voltar, como no efeito elástico, para 60 mil, que é onde ficou o patamar da VWAP mensal do mês 8. Aqui no nosso gráfico diário, ancorado na banda de Bollinger, visitamos novamente a base da banda, exatamente como no dia 5 de julho, só que agora a gente foi um pouquinho abaixo. No dia 5 a gente tinha visitado a 53,485, beijamos a base, depois fomos lá prestar continência para os topos dessa congestão. Agora beijamos de novo a base, é bem provável que nos próximos dias a gente volte a visitar os topos dessa congestão, talvez até para romper, porque quando todos esses elementos juntos começam a fermentar, principalmente o índice do medo e da ganância, que solapam os alavancados no sentido long e acabam deixando o book leve, é muitíssimo provável que todo esse cenário acabe redundando no mesmo efeito que teve o pânico do subprime, e do evento pandêmico, desculpa, e que agora deve se repetir nesse pânico que começou com os dados do payroll e foi exponenciado com o crash da Bolsa Nipônica, que basicamente startou todo esse frenesi de vendas. É só ver o que aconteceu no mundo TradeFi. Nos fatos, o pânico generalizado financeiro desencadeou 1,22 bilhão em liquidações forçadas nos futuros perpétuos. Para quem não alavanca, nada mudou. Por isso que eu volto a insistir, não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos indecentes, ganhos obscenos. Também não é aceitável que os senhores fiquem desesperados ou emocionados com uma volatilidade dessa de 50%, porque para quem tá esperando surfar retornos de vezes 20, vezes 30, isso tá dentro do game. Basicamente, não esperem surfar vezes 20, vezes 30 sem alguma emoção. Agora tá aí a emoção que alguns estavam esperando. Se a gente olhar em perspectiva no gráfico mensal, basicamente, agora a BTC desenhou verdadeiramente uma onda 4 no mensal. A gente estava ali numa suposta onda 4 muito tímida, agora sim a gente está com uma onda 4 proporcional à onda de número 2. Então agora a gente tem 1, 2, 3, 4... e a onda 5, que tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 3, obviamente vai levar a BTC para algo acima de 240 mil dólares, podendo eventualmente até bater 300 mil dólares até o final desse ciclo, o que deve acontecer ali no primeiro semestre de 2025. Não ousem alavancar nesse mercado. E para surfar ganhos obscenos, basta se posicionar nas altcoins corretas, essas que eu garimpei no Gemas Altcoin Alert. Não ousem casar com as moedas. Quando a gente encontrar sinais de topo, a gente precisa vender. Os dois principais pecados
de um investidor criptográfico é a emoção exacerbada, ou seja, ficar abalado com volatilidades como essa de hoje, de 50%, ou ficar emocionado com lucro de 100%, porque 100% não é lucro digno de ser respeitado no mundo cripto. Então tem muita gente que vê lá uma Solana bater 300 e pula fora, quando a gente sabe que ela vai facilmente bater os $1.000. Então quando houver o início da tração parabólica para as altcoins, não fiquem emocionados e não saiam antes do topo. A gente vai sair juntos nessa jornada. Não se emocionem com Solana a 270, a 280, a 300. A Solana vai bater num patamar acima de $1.000. E outra, não casem com a moeda. Quando quando os sinais de topo se revelarem, a gente precisa se desfazer. As duas altcoins que mais se valorizaram no ciclo passado, que foi X-Infinity e Phantom, hoje estão absolutamente fora do radar. Ou seja, dificilmente uma altcoin sobrevive a mais de 2 ciclos. A Binance Coin é uma exceção da exceção da exceção. Mas, enfim, é a dica que eu dou para os senhores. Então, quem não sabe o que comprar, obviamente, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins no mercado spot, à vista, sem necessidade de alavancagem, onde os senhores vão surfar vezes 15, vezes 20, até vezes 30 ou mais. Algumas altcoins vão dar bem mais de vezes 30. Algumas altcoins, mesmo com essa brutal queda de hoje, estão ainda ostentando vezes 2 ou vezes 3. Enfim, por isso que eu volto a insistir com os senhores, não alavanquem. Qualquer nível de alavancagem. Quem alavancou 2 vezes foi liquidado hoje. Só para os senhores terem uma ideia da bizarrice. Esses 1,2 bi de liquidação forçada é gente jogando grana na conta do CZ, do dono da Binance, da Bybit, porque não é preciso alavancar nesse mercado. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E o volume de negociação de BTC nos ETFs spot no mundo TradeFi norte-americano bateu um recorde, $1 bilhão, com mais de 400 milhões em saídas líquidas. O mercado espera que nos próximos dias isso se equalize. É bem provável que amanhã mesmo já tenha entradas líquidas, porque muita gente está comprando também esse fundo. E a Petrobras fez uma parceria com a Cardano Blockchain Academy para capacitar os funcionários da maior estatal brasileira, né, e no conhecimento da tecnologia blockchain. É o novo normal. Olha que os tiozões da Petrobras estão paulatinamente se aproximando do mundo cripto. Quando eles começarem a comprar, talvez seja a hora da gente começar a vender, mas ainda falta bastante estrada para isso. E na seara geopolítica e finanças internacionais, sangue nas ruas. O índice do medo de Wall Street bateu um patamar. O índice do medo bateu um patamar acima de 65, como eu havia reportado aos senhores. O índice VIX, que mede o medo no mundo TradeFi, chegou a bater na máxima 65,73, um patamar digno do evento pandêmico e digno também da crise do subprime. E basicamente o mundo TradeFi derreteu. É só ver aqui a brutal corretiva, principalmente das Big Techs, aquelas ligadas diretamente ao frenesi da inteligência artificial foram as que mais sofreram. A Nvidia perdeu 1 trilhão até agora em capitalização. O market cap caiu de 3 para 2 trilhões, está ameaçando perder os 2 trilhões. Enfim, eu tenho para mim que o índice Nasdaq muito provavelmente vai lateralizar agora por um tempo e pode iniciar, de repente, uma pernada. Vamos botar aqui na Nasdaq para a gente entender o que está acontecendo. Olha aqui, o índice Nasdaq, que promoveu uma bela corretiva até a MM200, na minha leitura agora vai iniciar uma ampla figura triangularizada para eventualmente startar aqui o que pode ser uma pernada em direção a 20 mil pontos. Mas como essa corretiva de hoje avançou para o fundo da suposta onda 2, essa sequência de Elliott aqui ficou descaracterizada. Ainda mais no mundo TradeFi, onde esses padrões gráficos
eles são mais respeitados do que no mundo cripto. Porque aqui tem circuit break, tem regulamentação, nível de alavancagem. Então é bem provável que isso aqui se transforme numa ampla figura triangularizada. Aí deve se arrastar para uma lateralização para depois iniciar uma pernada. Na minha leitura, o mundo TradeFi vai ficar lateralizado um bom tempo, mas isso, obviamente, a exemplo do que aconteceu em outras crises, não impede o mundo cripto de avançar. É óbvio que a Nasdaq influencia num primeiro momento a criptografia, mas num segundo momento o mundo cripto avança sozinho, como aconteceu em outras crises. E o dólar despencou com o aumento das apostas no corte da taxa básica de juros. Agora o mercado está falando em um corte de pelo menos 1,25% ainda em 2024. Gente, agora o que era dúvida, o que era uma possibilidade, como diriam os espanhóis, é sim ou sim. Vai haver corte na taxa básica de juros na próxima reunião do Fed. E é muito provável que esse dump do dólar norte-americano, que basicamente está ameaçando perder a grande cunha, tenha criado uma brutal panela de pressão para a BTC. Essa movimentação de hoje com o DXY caindo e a BTC também caindo não é normal. Nos dumps do dólar norte-americano, a BTC promove pumps. É só ver o que aconteceu em junho de 2020, em junho de 23. Olha aqui, ó. Aqui, olha, vejam esse dump aqui, ó. Vamos voltar aqui no tempo. Vamos voltar para julho de 2023, ó. Vejam esse dump aqui, ó, do DXY, que mede a força do dólar norte-americano, foi concomitante a um pump da BTC. Não é normal o DXY tombar junto com a BTC. Por isso que eu falo que esse tombo concomitante está criando uma panela de pressão favorável à BTC. Esse descompasso vai ser corrigido de forma violenta a favor da BTC, que provavelmente, se romper 70 mil, vai buscar facilmente o patamar de 6 dígitos. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto neste exato momento. Muitos supostos cripto-influencers estão só vendo a fotografia. Olha, tá tudo caindo 30%, 20% na semana. Mas ó, vejam o mês. No mensal já começa a azular. No anual, a maioria das altcoins de alta octanagem, Solana, a Tal, enfim, a Caspa, a Near, a maioria das altcoins de alta octanagem, TRX, estão subindo no anual. Então não vejam simplesmente a fotografia. Vocês têm que enxergar o filme inteiro. Tem muito suposto cripto-influencer vendendo um pânico, um medo, fazendo com que as pessoas se desfaçam do seu patrimônio cripto num verdadeiro procedimento de lesa patrimônio cripto. Gente, aqui aqui eu tô no 2 horas ancorado pela banda de VWAP no intraday, a BTC tá ligeiramente acima da própria VWAP no intraday. No gráfico diário ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas 3 linhas do canal de Keltner, o nosso padrão altista segue vigente, a alça segue vigente. Basicamente, a gente agulhou para a base dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é um grande padrão mastro-bandeira, ainda está proporcional ao tamanho da xícara que estava se desenhando. Fundamentalmente, nada, absolutamente nada mudou. Não é um bom negócio desembarcar do mundo cripto na base dessa congestão, como também não é um bom negócio comprar nos cumes dessa congestão, mas agora eu ouso afirmar aos senhores que a chance da gente estressar os cumes dessa congestão e romper em direção a 6 dígitos, a 100 mil dólares, é brutal. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.